Uma exposição das 7 eras da Igreja. Capítulo 6, página 187. A era da Igreja de Tiatira. Apocalipse, capítulo 2, versos de 18 ao 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para se arrepender-se da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira. Historicamente, a cidade de Tiatira era a menos notável dentre todas as 7 cidades do Apocalipse. Estava situada nas fronteiras da Mísia e Iônia. Era circundada por muitos rios, porém eles eram cheios de sanguessugas. Sua característica mais elogiável era de ser financeiramente próspera devido às associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas, etc. Foi desta cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida de Paulo. Agora, a razão pela qual o Espírito escolheu esta cidade como a que já continha os elementos espirituais para a 4ª era foi por causa de sua religião. A principal religião de Tiatira era a adoração de Apolo Tiriminaios, que estava associada ao culto de adoração ao imperador. Apolo era o deus Sol e o próximo em poder depois de seu pai Zeus. Ele era conhecido como o preventor do mal. Ele presidia sobre a lei religiosa e a expiação, meios de expiação fazendo reparações por atos errados ou culpa. Platão disse dele: ele explica aos homens a instituição de templos, sacrifícios e serviços às deidades, além dos ritos associados com a morte e após a vida. Ele comunicava seu conhecimento do futuro e a vontade de seu Pai aos homens através de profetas e oráculos. Em Tiatira, este ritual era conduzido por uma profetisa que assentava-se sobre uma cadeira trípode
e entregava as mensagens enquanto em transe. A influência desta religião era extraordinária. Seu formidável poder não residia exclusivamente na esfera do mistério, mas no fato de que ninguém podia pertencer às associações que ofereciam às pessoas seu meio de vida, a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Qualquer um que recusasse juntar-se às festas idólatras e orgias licenciosas era excluído destes sindicatos do primeiro século. Para tomar parte da vida social e comercial, tinha-se que ser um idólatra pagão praticante. É bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla despoticamente. Ora, uma fêmea dominante é a maior maldição do mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão, e ele disse: Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eclesiastes 7, 25, 28. Paulo disse: Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade. Desde o jardim do Éden, a mulher tem procurado constantemente e com êxito assumir o controle sobre o homem. E hoje mesmo é um mundo da mulher com a deusa da América sendo uma fêmea nua, tal como o ídolo feminino caindo dos céus. Recorde que seus braços eram barras de ferro. Caracterizou a primeira era ou a era de Éfeso. Assim o seu poder cresceu até que ela ganhou absoluta autoridade, sendo tal autoridade usada indevidamente através de sua índole de ferro. Agora, uma mulher não está destinada a ter uma índole de ferro. Ela deve, de acordo com a Santa Escritura, ser submissa ao varão. Isso é exigido dela. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole. Não um capacho. Nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho. Porém, ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo, porque ele é o cabeça da casa. Se ela quebra essa imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. Qualquer varão que permite à mulher assumir a autoridade também quebrou essa imagem e está pervertido. É por isso que uma mulher não pode usar traje de homem ou cortar seu cabelo. Ela jamais deve usar roupas que pertençam a um varão ou cortar seu cabelo. Quando ela o faz, está se intrometendo no domínio masculino, assumindo autoridade e se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, o que lhe é ordenado não fazer, ela mostra de que espírito é. Ser uma fêmea dominante é anticristão e as sementes da Igreja Católica Romana estão nela. Embora ela possa negar isto sempre tão veementemente. Mas quando se trata da palavra, seja Deus verdadeiro
e a palavra de todo homem mentira. Amém. Voltemos ao princípio. Na criação física original, como a conhecemos hoje, Deus fez tudo em pares, macho e fêmea. Havia 2 galináceos, o galo e a galinha. Havia 2 bovinos, a vaca e o touro, e assim por diante. Porém, quando chegou ao homem, só havia um. Não era um par. Adão fora feito à imagem de Deus. Ele era um filho de Deus. Como filho de Deus, ele não podia ser tentado e cair. Isso seria impossível. Portanto, Deus tomou um subproduto do homem para provocar a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus como um verdadeiro produto de Deus. Ela foi produzida a partir do homem. E quando Deus a fez ser produzida a partir do homem, ela foi imensamente diferente das outras fêmeas que ele criara. Ela podia ser seduzida. Nenhuma outra fêmea na criação pode ser imoral. Porém, a fêmea humana pode ser tocada quase a qualquer tempo. E essa fraqueza nela permitiu a Satanás seduzi-la por meio da serpente e trouxe a mulher a uma posição muito peculiar diante de Deus e sua palavra. Ela é um tipo de todas as coisas vulgares, imundas e abomináveis, por um lado. E por outro lado, ela é um tipo de todas as coisas limpas e belas e santas, com o receptáculo do Espírito e bênçãos de Deus. Por um lado, ela é chamada a prostituta que está embriagada com o vinho de suas fornicações. Por outro lado, ela é chamada a noiva de Cristo. Por um lado, ela é chamada Mistério Babilônia, a abominação diante de Deus. E por outro lado, é chamada a Nova Jerusalém, nossa mãe. Por um lado, ela é tão imunda e maligna e infame que é sumariamente lançada no lago de fogo como o único lugar próprio para ela. E por outro lado, ela é exaltada ao céu, compartilhando o próprio trono de Deus como o único lugar apropriado a uma tal rainha. E nesta era da igreja de Tiatira, ela é uma mulher dominante. Ela é o mistério Babilônia. Ela é a grande prostituta. Ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Porque a verdadeira fêmea é submissa a Deus. Cristo é sua cabeça. Ela não tem nenhuma palavra senão a dele, nenhum pensamento senão o dele, nenhuma liderança senão a dele. Mas o que quer dizer a respeito desta igreja? Ela lançou fora a palavra, destruiu a Bíblia e os ensaios dignos dos piedosos. Ela matou os que pregavam a verdade. Ela assumiu o comando de reis, príncipes e nações. Controla exércitos e insiste que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas são os vigários de Cristo. Ela está inteiramente seduzida pelo diabo, até que, por sua vez, tornou-se a sedutora de outros. Ela é a noiva de Satanás e tem produzido as religiões filhas bastardas dele. Ela dominou por toda a tenebrosa Idade Média. Por mais de 900 anos, ela saqueou e destruiu. Ela aniquilou as artes, destruiu as ciências e não produziu nada, a não ser morte, até que a luz da verdade ficou quase que inteiramente extinta e somente uma tênue chama de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fluir.
E embora ela dominasse os reinos mundiais e exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus e sua cidadania estava no céu, e a esses ela não podia destruir. Deus guardou o seu pequeno rebanho. Ele não podia ser destruído. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Atália, que procurou destruir toda a semente real e quase teve sucesso. Porém, Deus preservou e dele vieram mais fiéis. Assim, Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa, e de sua verdade, finalmente levantou-se um Lutero. Qualquer um que saiba alguma coisa sobre a Igreja Católica Romana e sua forma de adoração, pode ver por que esta cidade de Tiatira foi escolhida pelo Espírito para representar a Igreja na Idade Média. Aí está, bem diante de nossos olhos. A Era de Tiatira foi a mais longa de todas elas. Durou cerca de 900 anos, desde 606 até 1520.